vamos continuar os nossos estudos sobre consagração das nossas vidas. Ontem nós tivemos um momento muito significativo, com grande quantidade de pessoas que vieram. Tivemos aqui cerca de quase 50 pessoas ontem para o nosso primeiro consagrando de 2020. Graças a Deus, foi muito bom. Nós vamos, nesse momento, continuar os estudos, como eu falei, e hoje vamos tratar de alguns assuntos ligados às atitudes e hábitos e ações destrutivas nas nossas vidas. Quantas vezes nós estamos tendo atitudes, estamos tendo ações, e essas coisas estão destruindo a nossa vida. E nós vamos trabalhar hoje um pouquinho sobre cada uma delas, porque muitas vezes nós generalizamos e às vezes as pessoas acabam não se encontrando nessa generalização das nossas falhas. E hoje a gente vai trabalhar cada uma separadamente para a gente entender aonde estamos errando. E seria bom, que cada um, no momento em que estivéssemos falando, pudesse identificar. Poxa, eu me identifico com esse item aqui, eu me identifico com isso outro aqui. É muito importante, porque muitas vezes nós estamos na igreja e às vezes nós falamos, poxa, essa palavra foi boa para fulano, só que fulano não veio na igreja. E nós sempre temos que pedir a Deus, Deus fale comigo. O fulano que não veio para a igreja, com certeza Deus não vai falar com ele, só se for de alguma outra forma. Mas aqui, pense assim, o que Deus quer me falar nesta manhã. Nós vamos ler o texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, depois do 19 e 21. Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 16, depois 19 a 21. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Vamos orar. Pai, nós rogamos mais uma vez que a graça do Senhor venha sobre nós e que o desejo de consagração seja algo real na vida de todos os que estão aqui na igreja e os que estão nos ouvindo também, Pai. Que nós possamos entender que a morte de Cristo é para trazer esse grande benefício às nossas vidas, que é a nossa santificação. Produza, Senhor Deus, o que o Senhor tem que produzir. Convença-nos aonde nós estamos errando e nos dê a graça de libertarmos de todas essas coisas ruins, que são obras da carne, e vivermos plenamente no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Só sobre esse versículo, Paulo diz aí, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Nós podemos, sem sombra de dúvida, sabermos se estamos andando no Espírito ou não, através desse versículo. Se nós estamos satisfazendo a desejo da nossa carne, é claro, nós estamos não vivendo, não andando no Espírito de Deus. E aí, no versículo 19, ele vai enumerar várias coisas, vários pecados, várias obras, que ele chama obras da carne, que podem suceder nas nossas vidas. E no finalzinho, ele fala sobre essas obras da carne e diz assim, outrora vos preveni que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então a palavra de Deus é clara, se nós vivermos, se nós permitirmos que essas obras da carne
se desenvolvam nas nossas vidas, nós não teremos o reino dos céus. Às vezes é comum a pessoa falar, mas eu não erro igual fulano. Né? O pecado de fulano é muito mais sério. O meu não, é só uma besteirinha. Não é assim que Deus vê. Aqui não disse assim, olha, algumas dessas obras da carne, você vai continuar vivendo para o reino dos céus. E as outras você não vai viver. Pelo contrário, aqui diz todas, né? Todos. Ele diz, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Bom, pensando nisso, nós temos que cuidar das nossas vidas. Nós temos que ver se nós estamos no reino ou fora do reino. E nessa manhã a gente vai pegar exatamente as obras da carne. E eu vou aqui colocar de maneiras diferentes algumas dessas coisas, mas estão ligados basicamente a essas que estão aí no Gálatas. E nós fizemos uma tabela, e essa tabela vai nos mostrar algumas dessas coisas. Por exemplo, atitudes destrutivas. Quais atitudes que eu tiver poderão destruir a minha vida com Deus? A primeira dela é algo chamado ira. A ira, a Bíblia nos fala que nós não podemos deixar que ela continue na nossa vida. Nós já vimos isso aqui em aulas passadas, naquilo que Deus diz, para que nós não deixemos que o sol se ponha sobre a nossa ira. Ou seja, nós temos momentos que ficamos irritados, mas o caminho de Deus é, resolva isso. Não deixe que a ira te domine. Não durma guardando ira dentro do seu coração. Então, esta é a primeira atitude que nós nomeamos aqui, que pode nos separar da graça de Deus, ficar irado. Pais ficando irados com filhos. Ah, meu filho não obedece, meu filho é isso, e fica guardando ira. Ou filhos que guardam ira, ah, meu pai não me deixa fazer isso, meu pai não me deixa fazer aquilo outro. A ira te afasta do reino de Deus. A segunda atitude é a apatia, que nós também temos trabalhado e já falamos particularmente sobre ela, que é exatamente você ficar apático para com as coisas do reino de Deus. E não é só com as coisas com o reino de Deus. Ficar apático, por exemplo, com o esposo, ficar apático com a esposa, ficar apático com os filhos, ficar apático com a vida, ficar apático com o trabalho. Ou seja, perder o desejo de viver melhor com Deus. E dentro desse sentido a gente falou sobre isso, ficar apático com a igreja. Ah, não, hoje eu não vou não, vou dormir mais um pouquinho. Ficar apático com a vida de oração, ficar apático com a leitura da palavra de Deus, ficar apático com os trabalhos da própria igreja. Ah, tem um trabalho, mas que fulano vá, eu não. Então, a apatia, ela é muito séria diante de Deus. Como eu posso, estar no reino de Deus, herdar o reino dos céus, se eu sou apático para com as coisas do Senhor? Por isso que diz que perderão o reino dos céus, aqueles que têm estas coisas na sua vida. Não seja apático. Sem sombra de dúvida, às vezes a gente pode ter momentos de desânimo. Quem não tem? Você levanta, está no desânimo, mas não deixe o desânimo comandar a sua vida. Eu estou desanimado com o meu casamento. Acontece, mas não deixe que isso permaneça na sua vida. Eu estou desanimado de tentar falar com meu pai, com a minha mãe, com meu filho. Isso sucede conosco, especialmente quando nós somos frustrados em alguma coisa. Ah, eu não vou na casa da minha sogra, eu estou desanimado com a minha sogra, porque ela fez isso e aquilo. Sem sombra de dúvida, poderá ter acontecido isso, mas não deixe isso comandar a sua vida. O desânimo nos rouba a alegria da gente viver, a alegria da gente conversar, a alegria da gente cumprimentar, a alegria para N coisas no nosso viver. E é tão importante a alegria no nosso viver. Então, cuidado com a apatia.
né? Cuidado com a apatia. Alguns podem ficar apáticos, vamos dizer, por causa de problemas de saúde. Sem sombra de dúvida, quando a nossa saúde está debilitada, a gente fica mais desanimado. Por isso, cuide da saúde. Talvez está precisando tomar uma vitamina. Tome uma vitamina. Às vezes está apático demais porque não faz exercício, né? As endorfinas que é produzida pelos exercícios, elas são importantes para nós. Ela nos ajuda a animar. Então, se alguma coisa está te vencendo, às vezes precisa tratar. Né? Vou ao médico, vou descobrir que tipo de vitamina que eu estou precisando, porque eu estou desanimado. E para a apatia é um passo do desânimo à apatia. Então, cuide da sua vida. Faça exercício. Não tenho tempo. Dá um jeito. Eu não posso. Aí é outra coisa. Você não pode por causa de problemas de saúde. Mas procure outras coisas. Tente se animar. Leia bons livros. Nós temos vivido num tempo agora dessa presente geração que não gosta mais de ler. Porque tem tudo mastigado aonde? Na internet. Vai fazer uma pesquisa. Para quê? Na biblioteca. Nem sei se biblioteca hoje em dia funciona. Eu me lembro que quando jovem a gente ia fazer pesquisa, a gente ia lá para a biblioteca da UNB. E olha, a gente se sentia bem na biblioteca da UNB. Sair naquelas estantes, procurar os livros, era muito bom, eu gostava. Mas hoje em dia as pessoas acho que nem conhecem mais o que é uma biblioteca, né? E aí é tudo pela internet. Internet tem coisa boa, é verdade, mas nos rouba o prazer de ir numa biblioteca. Outro dia eu vi uma menina, né, eu acho que ela tem 9 anos, a Rebeca, né? 9, 10 por aí. E sabe qual foi o presente que ela pediu do pai de aniversário? Ir numa biblioteca. Passar o dia na biblioteca para ler os livros. Então, esse exercício é um exercício bom. Esse exercício ajuda a nossa mente, não é? Uma das coisas que a gente recomenda a quem está ficando velho é ler, porque a nossa mente começa a falhar. E o exercício mental, ele é muito importante. Então, são coisas necessárias para a gente também não cair em tudo que é apatia e desânimo. Procure fazer boas coisas, né? A gente fala que a nossa mente, ela precisa também de descansar. Procure ter férias, procure sair, né? Aqui em Brasília, no passado, hoje em dia nem tanto. Mas no passado, meu pai gostava de levar a gente na água mineral. A água mineral era uma festa, né? A gente arrumava ali um pão com salame, né? Pão com outras coisas, levava as nossas comidinhas, levava carne para assar na água mineral. A única coisa ruim da água mineral é que a água é fria, né? Meio geladinha. Mas era algo tão bom, tão gostoso. E isso que ajuda a refrigerar a nossa mente. É uma higiene para a nossa mente. Então, se você está vivendo muito desanimado, cuide, vê se é alguma dessas áreas. Procure melhorar essa situação na sua vida. A terceira palavra, que é uma atitude destrutiva, são pessoas que são perfeccionistas exagerados. Mas já viu aquelas pessoas, eu só viajo se tudo tiver organizado, se não tem ninguém que vai me ligar, se isso não vai acontecer, se aquilo, aí ele viaja. Né? Eu já vi mala de pessoas que tem que estar tudo tão enroladinho, tão perfeitinho, né? E às vezes tem até o horário e passa a noite arrumando a mala, para ver se tudo está certinho e então vai viajar. A gente não pode ser um perfeccionista exagerado. A gente pode, sem sombra de dúvida, procurar melhorar. Acho que todos nós, em todas as áreas da nossa vida. Mas se você é um perfeccionista exagerado, você vai sofrer. Já pensou? Casa lá uma moça, né? Antigamente as moças eram muito organizadas. Não sei hoje em dia não, né? Alguns estão achando que os homens estão ficando mais organizados que as mulheres, né? Você casa com um rapaz,
não arruma nada, sua cama você acorda, está lá, né? Você fala, para que arrumar a cama? Logo mais à noite eu vou dormir de novo. Né? Tem gente que pensa desta maneira. E aí você casou com um rapaz perfeccionista. Olha, imagine como você vai sofrer. O rapaz vai ficar triste, chateado, não arruma a cama. As roupas delas pessoalmente, né, fica lá jogado, pendurado pelo banheiro, jogado às vezes até no chão. Gente, aí também é um exagero, né? Não podemos ser tão desorganizados com as nossas coisas. Antigamente as mulheres reclamavam mais dos homens. Meu marido chega em casa, já vai tirando o sapato, deixa na sala, a meia em cima do sei o quê, e mais outra coisa, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, mas também não ser perfeccionista aos extremos, né? Um dia que um garfo não foi lavado, aí quebra o pau dentro de casa, né? Não deu para lavar, saíram, chegaram tarde. Ok, a gente fala, amor, vai deitar, né? Então, não ser exageradamente perfeccionista, mas também não ser desleixado. Já pensou? Você sabe por que existe o perfume francês? Por quê? Porque o povo lá não tomava muito banho. Mas você sabe por que eles não tomavam muito banho? Né? A dona Ireri foi para a Europa há pouco tempo, né? Porque é tão frio, né? Que só fica agasalhado. E alguns então nem entram, especialmente no passado, né, que não tinha muito chuveiro elétrico, não entra e jogava perfume. E aí veio com essa tradição, né? Mas acredito que nós brasileiros gostamos o quê? De tomar banho. Né? Quem não gosta de tomar um delicioso banho? É bom demais. É bom. Eu estou gostando agora de tomar banho, é frio. Esse negócio de tomar banho quente, né? Mas como é importante. Então não seja um extremo desorganizado com você, com as coisas, mas também não tenha uma atitude tão destrutiva de implicância no sentido de perfeccionismo. Tá? E eu falo do perfeccionismo aqui exagerado. Cuidado com isso na vida. Outra atitude destrutiva que nos atrapalha são polêmicas. Tem gente que gosta de uma polêmica. Nesse período, então, de política, irmãos, tem irmãos que brigam uns com os outros por causa de política. É uma polêmica aqui, cria outra coisa aqui, cria ali. São coisas, às vezes, que você vai perder a amizade por causa de assuntos polêmicos. Então, são atitudes que, às vezes, vai nos destruir. Né? Às vezes, a pessoa tem um pensamento, né? Por isso que eu falo que pastor não tem partido político. Mas já pensou se eu sou um pastor polêmico? Ah, nós vamos ter que voltar. Que brigaiada que seria na igreja. Eu falo, ó, pastor não tem partido político. A única coisa que ele pode recomendar é tente votar na pessoa melhor, naquele que está mais próximo de Deus. Isso aí todos nós temos que fazer. Mas cuidado com polêmicas. Não entre em polêmicas, porque polêmicas só dá problema. Às vezes, no casamento muito é isso. Às vezes um tem uma maneira, né, tem uma ideia, o outro tem uma outra ideia. E aí fica brigando um com o outro, fica polemizando as coisas. Né? Às vezes você tem que aprender, e o casamento é uma arte de aprendizado. Às vezes você tem que falar, não, deixa, a minha esposa pensa assim, deixa eu pensar. Não vai te destruir, mas tem gente que já conheci casais assim, tudo é polêmica. Então, polêmica são atitudes que destrói a gente e destrói os outros. Outra atitude, a arrogância. Perdão, arrogante. Aquele indivíduo cheio de si mesmo, aquele indivíduo que acha que, naquela expressão, é o bambambam, né, que se acha melhor do que os outros. E o pior do arrogante, pode ser que alguma coisa dele seja melhor do que os outros, mas o arrogante, ele não se contenta simplesmente de achar que é o melhor, ele vai humilhar o outro. Isso acontece na vida das pessoas. Não humilhe os outros, não seja arrogante.
Não ache que o seu é melhor do que o Beltrano. Beltrano é mais humilde. Que bom que ele é mais humilde. Talvez não tenha o mesmo conhecimento seu, mas não o menospreze. É interessante, Jesus morreu, não foi só para os intelectuais, morreu para todos. O mais humilde, aquele que não tem tanto conhecimento. Não é verdade? Deus olha, já pensou se Deus olhasse pelo nosso intelecto? Acho que, junto com a sabedoria de Deus, nenhum de nós iríamos passar. É importante nós entendermos, irmãos, que o ser é mais importante do que, às vezes, alguma falta de conhecimento. Deus amou ao mundo, amou a todos igualmente. Então, não seja arrogante. Não pise. Né? Às vezes a gente vê na igreja, só o que eu faço que é bom. Às vezes a gente tem partidos dentro da igreja por causa disso. Um está fazendo, não participo. O meu que é o bom. E aí já critica o outro. Às vezes não deu certo uma coisa, já critica. Isso é arrogância. Não seja arrogante. A outra que está ligada é o orgulho. Não seja orgulhoso. A arrogância e o orgulho parecem estar tão juntos uns com o outro. Não seja orgulhoso daquilo que você tem. Né? E aí você vai cair para a arrogância. Falar dessas coisas e machucar o outro. Então não deixe o orgulho mandar na sua vida. Tem gente que parece que anda de sapato alto. Né? Não menosprezando as mulheres que usam sapato alto. Tá? Mas é num outro sentido. Né? Sapato alto que ainda pisa nos outros. Né? Vocês já pensaram como um sapato alto deve doer? Alguém já pisou em si mesmo ou alguém já pisou em você com sapato alto? Dói. Né? O sapato comum do homem dói, mas o sapato alto, ele vai quase que perfurando. E o nosso orgulho bobo nos faz a gente andar em sapato alto. Nós somos melhores e não estamos nem aí para o outro. A outra palavrinha se chama fúria incontrolável. É outra atitude destrutiva. Gente que fica furioso. A fúria incontrolável vai atingir os outros. É como se fosse uma cachoeira, aquela lá, por exemplo, lá do sul do nosso país. Como é que chama a cachoeira lá do sul, lá no Espírito Santo? Já esqueci. Espírito Santo, não. Oi? Foz do Iguaçu. Né? Aquelas cachoeiras lá, né, eu já fui lá, de longe você sente, né, o vento que traz ali com aqueles pingos d'água molhados. Quem anda furioso é desse jeito. De longe as outras pessoas são atingidas. Porque o furioso, ele vai atingir alguém. Ele vai machucar alguém. Ele vai ferir alguém. Então, cuidado com essa fúria incontrolável, que vai machucar. Tem gente que machuca os outros e não está nem aí. Bem que ele merecia mesmo. Veja, cometendo pecado duplo. Né? O pecado de ferir e o pecado de falar, bem que ele merecia mesmo. É um pecado duplo. Você está pecando duas vezes. A outra palavra é avareza. Né? Avareza é amor ao dinheiro. Vocês sabiam que tem muitas pessoas, mesmo que ganham pouco, são avarentos? Até com as coisas de Deus, não dá o dízimo de jeito nenhum. Não, Deus é rico, para que Deus vai precisar do meu dízimo? Isso é avareza. Então a gente tem que tomar cuidado com a avareza, o amor ao dinheiro. Né? E aí começa a trabalhar demais. Tudo está ligado a dinheiro. Tudo. E a ambição de ganhar dinheiro. Eu vou ser melhor, eu vou trabalhar mais, eu quero ganhar mais. Só essa ambição na vida. Este é outro erro também, é uma atitude destrutiva nas nossas vidas. E esta outra agora, procrastinar. O que é isso? Deixar para depois.
Né? Tem gente que fala assim, vamos ali tomar um sorvete? Hoje não, amanhã nós vamos. Ou seja, é deixar para depois. Vamos na igreja? Hoje não, domingo que vem eu vou. Aí chega domingo que vem, você já vê essas pessoas, você convida, vamos para a igreja? Ah, hoje eu não vou não, mas domingo que vem eu vou. Chega no domingo que vem, você convida de novo, vamos para a igreja? Ah, hoje eu não vou não, deixa para domingo depois, deixa para depois. Já pensou Deus fazer a mesma coisa? Deus olhar assim, ah, eu não vou salvar esse hoje não, depois eu te salvo. Deus não procrastina nada, nada. O que Deus tem que fazer, Ele faz. Por isso que a Bíblia diz, tudo que vier às mãos para fazer, o quê? Faça-o conforme as suas forças. Ou seja, você não precisa ter forças além, faça conforme as suas forças. Então, se Deus colocou alguma coisa na sua mão, faça, não deixe para depois. Já vê os filhos, né? Eles vão, especialmente quando chegam à adolescência, aí o pai chega assim, ou a mãe fala, filha, vai lavar as vasilhas? Ah, daqui a pouco eu vou, mãe. Aí chega à noite, ela nem lavou as vasilhas, né? Ou o filho, parece aquela história que a Bíblia fala dos filhos que o pai pediu para ir para a lavoura, coisa assim, né? E o menino falou assim, não vou não. Aí o outro disse, o pai pediu para o outro disse, eu vou, mas não foi. Então, às vezes acontece isso. Quando é que você vai trocar a luz da casa, marido? Ah, hoje não dá não, mas amanhã eu troco. Aí chega na manhã, a mulher olha e fala assim, ai, ai, ai. Você vai trocar hoje? Ah, hoje, infelizmente, eu já tenho alguma outra coisa, não dá para fazer. Mas já viu aquelas pessoas que falam assim, e aí, você vai lavar o seu carro hoje? Não, hoje não dá, mas amanhã eu lavo. Aí passa amanhã, né, já está com um mês, o carro está todo sujo. E aí, marido, quando é que você vai lavar o carro? Tem que pensar sério, hoje também não vai dar. Então, tem pessoas que fazem isso, ficam procrastinando as coisas. E as pessoas que vão casar? Né, já viu? Né, quando é que você vai casar? Ah, agora não, deixa para depois. E, de repente, já é titio ou titia e passou o tempo. Né? E além das mulheres, algumas não gostam, né? Quando é que você vai ter o filho? O ano que vem. Chega o ano que vem, ah, não vai dar não. Nosso salário não subiu esse ano. E aí já vai ficando velho, o tempo vai passando. Então são atitudes que nós tomamos nas nossas vidas. Eu também não estou querendo dizer que vocês têm que ser apressados, né? Mas eu estou dizendo que nós precisamos resolver as coisas, seja dentro de um tempo. Você faz lá a sua agenda, não, olha, próximo ano então eu vou pensar nisso. Né? Quantas promessas algumas pessoas fizeram para esse ano? Ao ano que vem, minha vida espiritual vai ser uma beleza. Chega no final do ano, continua como antes. Então, procure não fazer isso. Se alguém pedir alguma coisa, dá para você fazer, faça, não fica deixando para depois. Não é? Porque Deus não vai deixar para depois para te salvar. Outra atitude destrutiva, a cobiça. Se contente com aquilo que você tem. Se contente com o seu salário. Fica cobiçando, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Fica cobiçando as coisas dos outros. Né? Tem um livro que chama A Grama Mais Verde. Qual é a grama mais verde? A do vizinho. Né? Poxa, eu queria ter uma casa igual ao vizinho. Né? Aquela inveja. Não é bom. Você entra na casa do vizinho, tem uma coisa bonita. Não, se der, eu vou fazer algo similar. Mas a cobiça não. A cobiça é aquele desejo de possuir sempre, às vezes até o que não dá para comprar. Mas eu disse que eu quero ter um igual ao fulano. Cuidado com a cobiça. A cobiça, ela nos destrói. Ela nos coloca em situações difíceis. Tem gente que está pendurado no cartão de crédito que deve todo mundo.
Cuidado com isso. Contente com aquilo que você tem. Dá para melhorar? Se der, maravilha. Mas não dá, não fique cobiçando as coisas que você não tem condição de ter. A outra atitude destrutiva é infligir medo. Muitas vezes, pais infligem medos nos seus filhos. Meu filho, se você não comportar, eu vou chamar o homem do quê? Do saco. Umas coisas assim, né? Vou chamar o Beltrano. E tem mãe que fica falando assim, se você não melhorar, eu vou falar com o seu pai. Não, não falar com meu pai não, mãe. Por que ela não resolve? Tem que chamar o pai, porque o pai parece ser mais bravo. Né? Fica infligindo medo nos filhos. Se você tem que disciplinar, disciplina. Ó, meu filho, você errou. Não precisa do pai, não. Vai lá e disciplina, filho. Tem pais que ficam jogando para o outro. Você já viu alguns pais que falam assim, o seu filho, não é filho dela não. O seu filho está dando trabalhos, você tem que ver com ele. Já viu essas pessoas? O seu filho, né? A sua esposa. Né? Não, o filho dos dois. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Não inflija medo em ninguém. Não inflija medo. Oi, Dona Rosângela, eu vou pedir para a senhora usar. Passa ali para mim, pastor. Pastor Reginaldo, passa. Se você bater no carro aí, Oi. nós não tem dinheiro para pagar. Se você sai devagar, o bandido já vê que você não tem experiência, já vai em cima. Como é que dirige? Como é que dirige? Fica sem. A gente vai perdendo medo dia a dia. Eu fiz até um curso esses dias lá no Detran e ele falou assim, Quem está errado, quem está infligindo medo? O bandido. Ele que está errado, né? Mas, infelizmente, eu não estou dizendo eu vou ter que que a deixar gente... que ouvir isso aí, entrar no ouvido e sair em outro, né, não é, pastor? É. Eu não estou falando que a gente não sinta medo. Todos nós passamos por momentos estressantes, né? Ou às vezes você é abordado por alguma coisa que causa medo. Mas eu estou querendo dizer que você não pode ser agente do medo, né? Agente do medo na vida dos filhos. Agente do medo na vida das pessoas. Né? Eu vou me separar de você. Né? Eu vou fazer isso. Não, converse. Tenha diálogo. Isso é muito importante. A outra atitude destrutiva é o racismo. O racismo é algo muito sério. Se você nasceu branco, muito bem. Se você nasceu negro, muito bem também. Tem gente que é racista consigo mesmo. Nós devemos respeitar a todos, seja o branquinho, seja o índio, seja o mais moreninho, nós devemos respeitar a todos. Não é porque a pessoa tem uma cor diferente sua, que significa que ela é inferior a você. A gente tem que respeitar a todos. Oi. Sim. O Benjamin sabe a história de Daniel, né? Como Isso. Daniel foi obediente, né? E Deus protegeu ele nas covas dos leões. Aí eu estava levando ele para a escola e ele estava correndo na frente. Eu falei, Benjamin, volta aqui. Aí ele voltou e falei, você sabe a história de Daniel? Sei. E por que Daniel foi protegido das covas dos leões? Porque ele foi obediente. Eu falei, você não está sendo obediente com a vovó. Aqui não tem leões, mas tem pitbull. Vou te jogar na cova dos pitbull. Coitado do menino, gelou. Bom. Pois é. Bom, voltemos aqui. Agora a gente já está lá no racismo, né? Então, cuidado com ser racista. Tem pessoas que fazem diferença, especialmente no Brasil, no nosso passado, porque foi trazido exatamente pessoas africanas, né? E que
acha que porque os africanos que vieram para cá eram escravos que são inferiores. Não são inferiores. Não há nenhum inferior ao outro. Senão Deus diria assim, eu amo só os branquinhos, ou eu amo só aqueles que são da raça negra. Não. Eu lembro de uma historinha que eu aprendi quando eu me converti, que me chamou muita atenção, do sabão milagroso, né, daquela criança que era menosprezada na escola porque ela é negra. E ela ficava muito triste por causa da sua cor. E ela viu um outdoor com aquela propaganda dizendo sabão milagroso. Aí o que o menino pensou? Vou comprar um sabão desse para me lavar e ficar branquinho. Né? Comprou o sabão, foi para casa, entrou lá dentro de uma bacia e começou a esfregar até quase sair sangue. Aí a mamãe dele chegou e ele lá se esfregando. E chorava mais ainda, porque o sabão não fazia o milagre. Né? Aí a mamãe chegou e disse para ele, meu filho, fique triste, meu filho. Você tem um coração lindo. Sabe por quê? Porque Jesus lava o coração e ele fica mais puro do que a neve, mais branquinho do que a neve. Então, meu filho, Deus o ama. Infelizmente, essas pessoas fazem as coisas erradas, mas você é alvo do amor de Deus. Coisa maravilhosa, né? Todos nós somos alvos do amor de Deus. Não é a nossa pele, a cor dela, que nos torna mais importante ou menos importante, mais merecedor ou menos merecedor. Por isso, cuidado com essas atitudes destrutivas, né? Especialmente aquelas que vieram do passado, de alguns falarem determinadas coisas e usar de maneiras erradas para com aqueles de cor diferente da sua pele. A outra atitude destrutiva é o ódio. Coisa pior que tem é você guardar ódio no seu coração. Eu odeio fulano. Minha vontade, era matá-lo à unha. Né? Cuidado com o ódio. O ódio é prejudicial, primeiramente a você mesmo. Cuidado com o ódio. A gente não deve odiar ninguém. A pessoa errou, ok, você ficou triste. Mas não diga assim, eu odeio fulano. Né? A gente já ouve muitas vezes os filhos dizer, eu odeio a minha mãe. Você vai guardar ódio da sua mãe, do seu pai, que te criou, que é o progenitor da vida de vocês. Então, cuidado com o ódio. O ódio é destrutivo para você. Outra atitude destrutiva, julgar o outro. A gente tem uma facilidade de julgar o outro. E especialmente que quando a gente tem uns parâmetros que nós criamos e o fulano não faz similar a mim. Não gosto do trabalho de fulano. Às vezes a gente ouve dentro da igreja isso. Ah, mas que trabalho horrível. Ah, foi fulano que fez. Fulano fez o trabalho. Talvez não foi igual a você. Mas ele fez. Lutou. Né? Então não julgue as pessoas. O único que tem direito de julgar é Deus. Ele é o grande juiz. Deus é que vai julgar todas as nossas obras. E tem obras que serão queimadas pelo fogo, diz a palavra do Senhor. Não julgue. É horrível isso. Não julgue as pessoas. Outra atitude destrutiva, sarcasmo. O que é sarcasmo? Ironizar as pessoas, né? Você rir das pessoas, aquela risadinha. Então não seja sarcástico, não fique rindo das pessoas. Isso é ruim para nós. Outra atitude, agir de aspereza, ser áspero. Tem gente que é áspero demais, né? Parece ralador de pamonha, ralador de vegetais, né? É áspero, fala áspero.
tem atitudes ásperas. Não seja áspero com ninguém. Não seja uma lixa na vida das pessoas. Outra atitude destrutiva, materialismo. Nós já vimos um pouco sobre isso, né? Amor ao dinheiro, amor às coisas materiais. Então, cuidado com isso, com essa atitude. Outra atitude, falta de perdão. Falta de perdão, não perdoar as pessoas. O caminho, a escola do perdão é a que mais vai te fazer bem. Aprenda a perdoar. Ontem nós trabalhamos aqui sobre a consagração dentro desta área, né? Vocês todos foram para uma sala sobre a questão do pecado. Então, como é ruim a gente não perdoar e não ser perdoado. Perdoa, não guarde mágoas de fulano. Fulano errou de novo, fulano já errou. Pastor, estou cansado dos erros do fulano. Aí você vai conversar com Jesus e Jesus vai dizer até quantas vezes você deve perdoar. Quantas vezes por dia? 490 vezes por dia. Não fique cansado de perdoar, não. Perdoar tem que ser uma atitude gostosa do seu coração. Sabe por quê? Você tira um alívio, você alivia o seu coração, e você abençoa o fulano. Por isso, é melhor perdoar do que guardar mágoa. Quem guarda mágoa fica com o coração pesado, fica rancoroso, fica áspero. Então, não guarde mágoas dentro do seu coração. Perdoe. Perdoe. Outra atitude destrutiva, negativismo. Tem gente que é negativa em tudo, você já viu? Parece que tudo, você fala, vamos fazer isso. Não, vamos não. Vai dar certo não. Tudo só vê o lado errado, o lado difícil das coisas. Não seja negativista. Ah, não vai dar certo não. Vamos comprar a nossa casa? Não, nós nunca vamos conseguir comprar a nossa casa. Bobeira. Deus o abençoa para você conseguir. É claro que você não vai fazer as coisas sem medir as coisas, sem ver o seu saláriozinho, né? Tem que procurar fazer economia. Então, não seja negativo. Né? A pessoa está tentando fazer uma coisa e nunca vai dar certo. Não vai dar certo, não. São poucas as pessoas, às vezes, que animam. Ah, o trabalho não vai dar certo. O trabalho da mocidade esse ano não vai dar certo. O trabalho da UPA não vai dar certo. O trabalho da SAP não vai dar certo. Para com isso. Ajude. Esteja junto. Vamos ajudar quem está querendo trabalhar. Não seja negativista. Outro, inveja. Né? Nós já vimos, né, a cobiça como a inveja. Né? Não seja invejoso, não inveje nada dos outros. Você deseja algo? Coloque diante de Deus. E o Pai Celestial, se é a vontade dele, vai te dar. Outra atitude, vingança. Não vingue-se de ninguém. Olha, estou esperando o dia que eu vou falar boas para aquela pessoa. Boas eu vou dizer para aquelas pessoas. Não se vingue. Não se vingue. Meu pai fez isso de ruim. Ele espere para ver o que eu vou fazer com ele. Minha mãe fez isso. Pode esperar. Eu vou pagar com a mesma moeda. Não se vingue. A vingança pertence a Deus e não a nós. Bom, agora vamos para os hábitos e ações destrutivas. O primeiro deles é aborto. Né? Existe aborto espontâneo, acontece, mas não seja uma pessoa provocadora de aborto. Né? E se você errou com alguma moça, não fica colocando no ouvido dela, você tem que abortar. O aborto é um assassinato. Então, essa é uma atitude, uma ação destrutiva. Destrói a sua paz e destrói também um ser vivo. Outra coisa, rompimento de promessas.
Isso é só para acordar quem estava dormindo. Rompimento de promessa. Se você prometeu alguma coisa, cumpra. Tem crianças que vão crescendo, o pai promete isso, o pai promete aquilo, e um dia o filho fala, eu não acredito no meu pai. Tudo que o meu pai promete, ele não cumpre. Se você prometeu, cumpra. Tem gente que tornou isso um hábito já na sua vida. Promete tudo. Eu prometo que nós vamos melhorar de vida. Não prometa. Né? Diga se Deus quiser. Aí eu tenho uma ilustração, não é bíblica, mas que muito me chamou a atenção. Havia um camarada que morava na roça. E ele tinha o maior desejo de ir para a cidade. Queria ser rico e em outras coisas mais. E aí, ele tinha um compadre. E ele reclamava para o compadre, compadre, eu quero ir para a cidade. Aí o compadre dizia assim, diga se Deus quiser. Não, eu vou para a cidade. Eu quero ganhar dinheiro. De todo jeito eu vou para a cidade. E Deus trouxe um castigo sobre ele. E nessa historinha que não é verdade, esse camarada se transformou num sapo e foi morar no brejo. E o tempo passou, até que acabou o castigo e ele voltou a ser gente. E lá estava ele de novo. Eu quero ir para a cidade, eu quero ir para a cidade. Aí o compadre dele chegou e falou assim, compadre, diga o seguinte, se Deus quiser, você vai para a cidade. Se não quiser, você vai ficar aqui no campo. Aí ele virou e disse, se Deus quiser, eu vou. Se não quiser, a lagoa está lá. Ou seja, ele fez uma promessa para a vida dele que ele nem conseguia saber de fato se ia cumprir. Então, se você fazer uma promessa, cumpre as suas promessas. Tá certo? Mas também não diga se Deus quiser eu vou, se não quiser a lagoa está lá. Aí é você apertar a situação. Ok? Outra ação destrutiva, desejo de morte. Irmãos, é verdade que nós passamos por problemas, é verdade que as pessoas às vezes se machuquem. Mas não deixe isso transformar num desejo de tirar a própria vida. A vida pertence a Deus. E Deus nunca chegou para o ouvido de alguém e disse, olha, amanhã você vai morrer. Só quando de fato, Deus fez isso usando profetas. Mas Deus não sai no ouvido de cada um de nós dizendo, você vai viver até os 30 anos, até os 40, até 42 e alguns dias. Deus não faz isso. Sabe por quê? Porque Deus não quer que você fique ansioso ou ansiosa com um dia que vai chegar que você vai morrer. O que Deus quer é que você viva os seus dias. Deus, por mim eu não vivo mais. Não, tira esse pensamento que pode levar a essa ação destrutiva. Tem gente que já tem hábito, né? Hábito. Eu quero morrer. Acontece, eu quero morrer, eu quero desaparecer. Isso pode se tornar um hábito nas vidas das pessoas. A vida é um dom de Deus. Viva bem a vida que Deus te deu. Outro hábito, linguagem obscena. A Bíblia diz que nós não devemos ter nenhuma linguagem obscena no nosso falar. Então, não use palavrões. Não use palavrões. Tem gente que só fala com palavrão na boca. São palavrões que machucam a vida das pessoas. Né? Tem esposas que são profundamente feridas com esposos que tratam através de palavrões. Ou através de palavras duras, sua besta. Né? E N outras coisas. Não use isso. Não use palavras ligadas ou astos, ou manifestações nas mãos obscenas. Deus não quer isso para a sua vida. Outra ação destrutiva são pleitos impulsivos, que nós já vimos. Não pleiteie algo que você sabe que não vai dar certo.
Tem gente que fez o mal, está entrando na justiça porque quer prejudicar o outro, quer ter algum ganho. Me lembro uma vez aí de um pastor que uma mulher falou contra ele, né? E era mentira. Saiu até na mídia brasileira, mentira. Simplesmente para o quê? Ganhar dinheiro. Então não entre nesses tipos de pleitos, de coisas que você sabe que você não tem direito. Né? Você bateu o carro, eu vou na justiça, eu vou ganhar, eu vou arrumar alguma coisa contra essa pessoa. Não faça isso. Seja justo, seja honesto. Não entre naquilo que não está certo. Outra, as pessoas tornam isso um hábito, caluniar as pessoas. Não calunie, não fale das pessoas mal. Não diga coisas erradas para as pessoas. Outra atitude, mentir. Tem gente que é mentiroso, compulsivo, gosta de mentir. Você fez isso? Fiz. Fez nada. Mentira. E a Bíblia é bem clara no sentido da mentira. Quem mente é filho do diabo, o pai que é o pai da mentira. A Bíblia diz, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Minha filha, você fez isso? Fiz e não fez. Diga, não fiz. Aí você responde o porquê que não fez. Mas não enrola, não. Então, não minta, não roube. O que é seu, não tire do outro. Eu já vi casos de pessoas que vão lá na carteira do pai e tiram dinheiro. As coisas da mãe, vai lá e pega. Se a sua mãe te der, é seu. Se o pai te der, é seu. Mas não roube, não passe o outro para trás. Outra palavra aqui também, vandalismo. Tem gente que gosta de destruir. Tem gente que faz vandalismo dentro de casa, vocês já viram? Aqueles que passam e pá, bate a porta. É um tipo de um vandalismo. Querendo que a porta quebre ou rache a parede. Vai e suje as coisas dos outros. Faça vandalismo. Nós vemos aqui em Brasília que é uma cidade cheia de vandalismo. Se você pintar a parede da sua casa, no outro dia aparece lá alguém que vai fazer alguma coisa errada. Não vá atrás de amigos que façam vandalismo, atrás de pessoas que fazem coisas erradas. Outra coisa, não abuse emocionalmente ou fisicamente das pessoas. Irmãos, infelizmente, e é uma grande verdade, às vezes a gente tem encontrado abusadores dentro da igreja. Sem sombra de dúvida, são pessoas que não são convertidas. Nós temos encontrado grandes abusadores dentro de famílias, pais que abusam de filhos, tios que abusam das sobrinhas, avós que abusam de netos. Já vi vários e vários casos. Uma vez eu atendi um abusador, que já tinha abusado de uma e estava abusando da outra. Ia para casa lá, colocava a rede e aí punha a sobrinha na rede e ficava pegando na sobrinha. E era de uma igreja. Falei, cara, você está errado. Você tem que pedir perdão. Nunca mais voltou para conversar comigo. Que achou, não, o psicólogo passa a mão. Não, pecado é pecado. Então, cuidado com o abuso. Seja qual tipo de abuso emocional, falando determinadas palavrinhas para uma moça, abusos de toque no corpo da pessoa que Deus não te deu. Então, cuidado com esses abusos. Outra coisa também, outra atitude é desenvolver medo. Tem gente que tem medo de tudo. É claro que um dia você teve medo de alguma coisa, mas não deixe o medo comandar a sua vida. Não deixe o medo comandar o seu viver. Eu tenho medo de fazer isso. Não, tenho medo disso. Tem gente que passa por experiências de pais que fizeram coisas erradas no passado e desenvolve o medo de casar. Eu não vou casar, não. Meu pai não foi um bom marido, a minha mãe não foi uma boa esposa. Para que casar? Então, a experiência dos seus pais é a experiência deles. Você não precisa ter medo disso. Aí eu fui trabalhar e um dia aconteceu. Oi?
Fala no microfone, filha. Isso. Ela já está com 41 anos. Porque meu pai, ele era alcoólatra e namorador. E eu sabia de tudo. Como filha, eu fiquei assim, eu não quero passar pelo que minha mãe passou. Isso. Eu vim casar já velha. Casou, né? Ou seja, ela venceu o medo dela, né? Então, não deixe o medo comandar a sua vida. Irmãos, só dentro daquilo que nós já vimos, aí vou colocar todos aqui. Alguma dessas coisas encaixa na sua vida? Ira, apatia, perfeccionismo exagerado, polêmicas, arrogância, né? Marque aí o que às vezes você faz que não é bom. Orgulho ou orgulhosa, você tem uma fúria incontrolável, amor ao dinheiro, você deixa para depois o que tem que fazer hoje. Oi? Procrastinar. Né? Então, vai marcando, não precisa nem me falar, fala aí no seu coração. Né? Cobiça, você é cobiçoso, você inflige um medo às pessoas, você é racista, tem ódio guardado no coração, julga as pessoas com facilidade, é sarcástico, né? Você é áspero, você é materialista, falta de perdão, negativismo, tem inveja, vingança. Vê se tem alguma coisa aí ligada a você. Ou então esses outros aqui, né? Aborto, acredito que ninguém aqui já fez. Rompimento de promessa, promete, mas não cumpre. Desejo de morrer. Linguagem obscena, usa palavras que não deveria usar. Entra em pleitos que não deveriam pleitear. Calunia as pessoas. Mente. Rouba. Tem atos de vandalismo. Abusa das pessoas emocionalmente, fisicamente. Desenvolve o medo na sua vida. Tem alguma dessas coisas? Agora, vamos ver outras aqui. Né? Rebeliões. Rebeliões contra Deus. Tem gente que fica rebelado contra Deus. Tem gente que fala, eu não vou mais na igreja. Eu não quero saber de Deus. Isso é uma rebelião contra Deus. Ou rebelião contra os seus pais. Tem gente que são rebelados contra os pais. Ah, meu pai foi mal. É verdade, seu pai foi mal. Mas isso te faz mal, você ficar guardando isso. Meu pai traiu a minha mãe, meu pai fez isso. Não guarde rebelião dentro do seu coração. Né? Rebelião aos seus mestres, aos seus professores. Rebelião aos seus chefes. Né? Rebelião aos líderes da igreja, a pastores. Nós já vimos vários casos de pessoas que são rebeladas contra pastores, contra o governo. Ah, eu não votei nesse governo. É verdade, você não votou, mas ele foi eleito. Aí você fica sempre com uma rebelião. A Bíblia diz que nós devemos orar por todos. Aquele que talvez você não escolheu, mas quem Deus permitiu. Então, não fique com rebelião dentro do coração. Rebelião contra o seu cônjuge. Rebelião contra filhos, seja lá qual área. Não seja uma pessoa cheia de rebelião, porque a rebelião é prejudicial a você. É prejudicial a você. É semelhante, por exemplo, a um preso que faz uma rebelião. Você acha que vai ficar sem a punição? Ele pode até morrer no momento de uma rebelião. Então, não guarde rebelião. Rebelião é um pecado contra Deus. E, por último, algumas dependências. Tem alguma dessas dependências na sua vida? Dependência ao álcool. Né? Tem gente que toma. Eu me lembro uma vez em casa, a Elisete pediu para quem tivesse latinha em casa, trouxesse. Aí teve um menino que chegou cheio de latinha de cerveja. O pai nem soube, porque ele pegou as latinhas de cerveja do pai. E trouxe para ela na igreja. Aí ela ficou... E o camarada era um presbítero. Cheguei para ele, conversei com ele, falei, meu filho, você está dando mau exemplo para o seu filho. Seu filho foi trazer as latinhas de cerveja para a igreja. Aí ele disse, não, pastor, eu vou deixar disso. Eu falei, você vai deixar? E outra coisa, ele era professor da escola dominical.
você vai testemunhar diante dos jovens que você não segue mais esse caminho. Eu lembro uma vez que numa igreja aí, os pastores dessa igreja, era uma igreja que já estava toda errada, os pastores se reuniam para beber. Uma vez, lá em Campinas, o Caleb estava em Campinas, né, fui na casa do pastor e o pastor falava que reunia os presbíteros numa roda de chope. Falei, meu pai do céu. Então tem pessoas que às vezes são dependentes dessa coisa. Ah, eu não posso beber um cálice de vinho? Pode beber. O problema é quando você passa a ser dependente disso. E dá mau testemunho com respeito a isso. Outra dependência é a dependência do cartão de crédito. Gosta de usar o cartão, está sempre pendurado o seu cartão de crédito. E o pior, ainda fica devendo cartão de crédito. E aí vai o quê? Os juros do cartão de crédito são altíssimos. E aí fica aquela bola de neve. Eu conheço pessoas que têm uma bola de neve tremenda. O filho chegou para a mãe que usava, era a mãe e a irmã. Falou, me dá os cartões de crédito aqui. Porque eu disse para ele, ó, você vai ajudar a sua mãe e a sua irmã. E a primeira coisa que ele falou assim, me dá os cartões de crédito. Pegou os cartões de crédito, quebrou tudo. Vocês não vão mais usar cartão de crédito. E vamos pagar, devia banco, devia isso, devia não sei o quê, um monte de coisa. Quebrou tudo. Outra dependência também é das chamadas desordens alimentares. Tem gente que depende de comer no sentido de glutonaria. Não come, não é pouco, não. Tem gente que come 4 pães de sal no dia, gente do céu. E tem aquelas desordens alimentares como a bulimia, né? E também a anorexia. Come tanto, 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 depois faz o quê? Põe para fora. Aí começa o suco gástrico, machucar a garganta. São os bulêmicos, né? Come, mas depois vomita. Mas mesmo assim ainda engorda. Né? E os aneróxicos? Olha no espelho, se acha tão gordo e fica sem comer. Ou seja, não se ama a si mesmo. Então, cuidado com esse tipo de dependência de atitudes que não são boas para a sua vida. Outra coisa, dependência do computador. Vem para a igreja e os dedinhos parecem que estão assim. Está sonhando para ir embora para mexer no computador. Né? Cuidado com essa dependência. Você vai ser escravo do computador. Outra dependência, dependência de celular. Gente, essa está demais. Demais mesmo. Como é dependente de celular? Não pode sair da igreja, a primeira coisa é olhar o celular. Às vezes você não tem, nem sabe o que está lá no celular, mas quer ver. Quer ver as notícias tudinho. O WhatsApp, né, o Facebook, antigamente tinha Orkut e N outras coisas, as redes sociais. Não vive sem rede social. Né? Dependência de televisão. Chega em casa e só quer ver televisão e mais nada. Dependência de jogos. Né? Tinha aquela época, não sei se acabou aquela época de sair aí procurando não sei o que, monstro aqui, não sei aonde, né? Ia para aí. Cuidado com essas dependências desses jogos. E fica viciado. Como é que chamava aquele jogo? Pokémon. Não, hein? Tem muitas pessoas ainda que vivem atrás dos Pokémons da vida. Né? Isso é ruim para você. São dependências. Outros, idolatria. Eu não sou idólatra, pastor. Mas às vezes é idólatra a uma pessoa. Eu não consigo viver sem minha mãe. Tornou a mãe como uma pessoa central da sua vida, ou outra pessoa como se fosse o seu Deus. E se um dia Deus tirar, vai brigar com Deus. Deus, se eu tirar a pessoa mais importante da minha vida. Né? Ou o dinheiro. O amor ao dinheiro é uma idolatria. A gente pode idolatrar qualquer coisa, os seus próprios bens. Outra dependência, dependência de drogas. E eu não estou falando de maconha, não estou falando dessas drogas pesadas aí. Eu estou falando que tem gente viciado num remédio, só dorme à custa do remédio. É verdade que às vezes a gente precisa do remédio, mas a pessoa é tão viciada, se ficar sem o remédio, nem consegue dormir. Porque o meu remédio, né? Então tem gente que é viciado nisso. Tem gente que é viciada em balinha.
né? Balinha, geralmente, quem fuma que é viciado em balinha, né? Para tirar o cheiro. Então, cuidado com essas coisas. Eu não consigo viver sem meu remédio. E, às vezes, o médico fala, minha filha pode tirar o remédio. Eu já vi casos assim. O médico falou assim, você não precisa mais dessa medicação. Aí a pessoa vai embora e compra um vidro, né? Eu lembro de uma mulher que ela foi no posto de saúde exatamente nesse sentido. Os médicos diziam, minha filha, você não tem nada. Mas, doutor, me receita um remédio. Você não tem nada, minha filha. Mas, por favor, me receita um remédio. Então, cuidado com isso. Cigarro. Né? Tem pessoas que é viciado em cigarro, fuma escondido. Tem pessoas que também é viciado no trabalho. E vou só terminar falando das outras coisas. Agora, dentro da área de impureza. Ações e pensamentos libidinosos. Só pensa coisa libidinosa aqui nessa cabeça. Olha para uma mulher, só pensa errado. Olha para um homem, só pensa errado. Então, cuidado com essas coisas. Pornografia, né? Isso é um mal tremendo. Tem pessoas que ficam viciadas em pornografia, só fica vendo pornografia. Aí tem grupos, já ouvi falar de grupos que tem gente que fica mandando, né, coisas pornográficas para os outros. Tem uma mulher bonita aqui, manda para o fulano. E tem gente que, né, pelo menos se diz ser crente, que está atrás dessas coisas. Então, homossexualismo, cuidado com o homossexualismo. Outra impureza, livros e filmes eróticos. Tem gente que é viciado em ver filmes e também ver livros eróticos. Outra impureza, voyeurismo. Voyeurismo são fantasias sexuais. Né? Gosta de fantasiar-se. Tem homens que gostam de fantasiar-se vestindo-se de mulher. Então, cuidado com essas coisas. Outra impureza, fornicação. Fornicação é o quê? Sexo antes do casamento. O seu corpo tem que ser guardado para o seu esposo, para a sua esposa. O sexo Deus criou para dentro do casamento. Outra coisa, adultério, ou seja, pessoas casadas. Cuidado com mulheres que dão em cima de você, ou você dá em cima de mulheres, ou homens que dão em cima de mulheres. Então, cuidado. Masturbação. Masturbação é pecado? É pecado. Porque você vai pensar em alguma coisa que está errado. Vai ter pensamentos lá em cima, libidinosos. Cuidado com a masturbação. Outros é exibicionismo sexual. Usa as roupas para mostrar tudo. Mostra os seios. Tem homens que gostam de mostrar aquele exibicionismo dos seus músculos, né? Mostra as pernas. Isso também são impurezas. Bom, alguma dessas coisas você tem na sua vida? Provérbios 14, 12 diz, há caminhos que ao homem parece direito. Às vezes você acha que é direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Todos esses caminhos aí, todas as coisas que nós falamos, dá em caminhos de morte. Especialmente, né, aquele que eu disse em Gálatas, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Se nós queremos consagração, nós temos que fazer um limpa nas nossas vidas, irmãos. E lembre-se disso, mas eu não dou conta. Lembre-se de João 8,32, Jesus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Vos libertará. Conheça Jesus, esteja mais próximo, consagre a sua vida a Deus, e você vai se libertar dessas coisas. Versículo 34, lá em João, diz assim, replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Quem comete essas coisas se torna escravo. Quem vai mandar na sua vida são essas coisas. As obras da carne. Perdão. Mas quando você conhece Jesus, irmãos, o Senhor Jesus te liberta. Conheci pessoas que fumavam, que entraram na igreja, pastor, não dou conta. Eu falei, Deus vai te libertar, meu filho. E conseguiram se libertar. Porque quem conhece o Senhor Jesus é verdadeiramente livre. Amém? Então fica isso para nós hoje. Queremos nos consagrar. Olhe tudo aquilo que nós falamos. Identifique-se em alguma dessas coisas e procure tirar da sua vida. Amém? Vamos orar.
Pai querido, nós te louvamos, Senhor Deus, te agradecemos, porque o desejo do Senhor é que nós herdemos a vida eterna. E a tua palavra diz: andai no Espírito. Se nós andamos no Espírito, nós não satisfazemos as obras da carne. E ajude a cada uma aqui a andar no Espírito, a se preocupar com essa área na sua vida, porque se andar no Espírito, essas coisas não vão incomodar mais. Pai, abençoe cada um, liberte cada um, Senhor Deus, das coisas que às vezes está aprendendo. Nós queremos uma vida santa, santifica-nos através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém.